Estamos aqui, terça-feira, para mais um dia de pílulas. E o assunto hoje é muito interessante. Eu todo dia falo isso, né? Porque a pessoa é bem criativa. Mas gente, porque evoluir sempre é um assunto interessante. Deixar as meninas e os meninos chegarem. Bom dia, Beth. Tudo jóia? Eu tava assistindo um vídeo sobre o Rossandro e depois quem é da minha lista de transmissão eu vou passar o Rossandro falando sobre nossas imperfeições e eu achei um assunto bacana pra gente refletir. Bom dia, Jucunha, e vamos deixar a galera entrar e vou deixar vocês já com uma pergunta, né? Quando Jesus fala assim nos evangelhos, né? Vós sois a luz no mundo, e vós sois o sal da terra, e vós sois deuses, né? Então, fazer vibrar a vossa luz. Cara, Jesus tem a confiança na gente danada, né? Por que a gente não tem essa confiança toda na gente que o Mestre Jesus tem? Essa é a nossa reflexão de hoje e como a gente pode pensar nisso e lembrar que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Então, vamos embora honrar esse papel, né? Bom dia, meninas lindas. Deborita entrou, Jucunha, Thaís. E quem ainda não é da minha lista de transmissão, que assiste pelo YouTube, depois me manda o telefone pelo message do Instagram, que eu adiciono vocês na lista de transmissão, que a gente sempre tem mais um conteúdozinho, um vídeo, alguma coisa pra gente refletir, né? E aí, existe quando a gente lê o Evangelho como realmente está ali o código daquilo que a gente precisa, de valores e de moral e de conduta, para a gente caminhar segundo o Mestre Jesus. Aí por isso que eu sempre digo, né, que o Evangelho é para a gente estudar para sempre, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, que a gente consegue entender um pouco, aquele mesmo versículo, quando você lê de novo, ele tem uma outra interpretação, e assim a gente vai no crescendo do nosso conhecimento, da nossa reforma íntima, a caminho de sermos a nossa melhor versão, né? Bom dia, que bom que você entrou, Deia. Bom dia, Kiko, tudo jóia? E aí, gente, o Rossandro, nesse vídeo que ele tá falando, ele chama a gente para uma reflexão do tipo assim, o que Jesus vê em nós, né? Quando o Mestre Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, vós sois deuses e fazer brilhar a vossa luz, é um banho de autoestima, né? Ele tá dizendo pra gente assim, cara, confio em vocês. Dentro de vocês existe toda uma potência que vocês podem desenvolver e se tornar cada vez melhor cristãos, né? E por que é importante a gente acolher essas palavras do Mestre Jesus e trabalhar com as nossas imperfeições? Porque quando a gente entende que Deus ama a gente, apesar de tudo, apesar das bobeiras que a gente dá, dos vacilos que a gente dá, quando a gente entende que na Bíblia tem milhões de vezes que as pessoas erram, o filho pródigo que sai de casa, gasta o dinheiro todo e volta para casa do pai, né? A mulher adúltera que o mestre fala, vai, não peques mais. Então, o tempo todo no Evangelho existem esses personagens que são imperfeitos e que estão o tempo todo sendo conduzidos pelo Mestre Jesus para que se acertem, busquem a sua potência e continuem seu caminhar sendo luz do mundo, né? Então, por que a gente é tão duro com a gente mesmo quando a gente falha, né? Por que quando a gente vacila, a gente meio que não se perdoa e fica assim naquele discurso, eu não consigo, nunca dá certo pra mim, não, comigo é diferente, eu não vou conseguir, e aí a gente fica se chicoteando, reproduzindo um comportamento na gente de que a gente não é bom o suficiente. Isso é legal? Não só não é legal, como isso cria uma dinâmica na gente que a gente julga o outro
com esse mesmo rigor, né? Então, quando eu tenho um filho, ou quando eu tenho um amigo, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, meu marido, minha esposa, e eu tenho um julgamento muito duro comigo mesma, provavelmente eu também vou ter um julgamento duro com todo mundo que nos cerca. E aí a gente entra naquela vibe das relações, das cobranças. Porque você não estudou, porque você não fez, porque você. E aí os dedinhos apontados, e aí as nossas relações começam a ficar muito dodóis, porque a gente está esquecendo que a gente está no planeta Terra, que é um mundo ainda de provas e expiações, mas que a gente precisa trabalhar no amor, né? E o amor não vê o ego, né, Thaís? Exatamente isso. O amor do mestre por nós é tipo assim, aquele pai amoroso que sabe que a gente é imperfeito, que sabe que a gente tem uma porção de coisa ainda, mas que acredita e que passa o tempo todo no evangelho nos incentivando, nos motivando a ser a nossa melhor versão. E aí, a gente, quando é muito duro com a gente, e quando a gente é muito duro com as nossas imperfeições, além da gente não estar vibrando no amor, a gente não está vibrando na gratidão de se conformar com aquilo, eu sou o melhor que eu consigo ser agora, vou trabalhar para ser melhor ainda amanhã, e eu passo a ser muito exigente com todo mundo que está em volta de mim. E isso não gera bons relacionamentos. Daí não dá muito uma vibe bacana do progresso e da melhoria e do amadurecimento, porque aí entra aquela coisa da nossa comparação. Ah, mas o fulano já está numa situação financeira melhor do que eu, aquela amiga tem um filho que aparentemente, que a gente está julgando de fora, aquele filho é melhor do que o meu filho, aquele marido da amiga é melhor do que o meu marido, e aí a gente entra na vibe da comparação, da inveja e de todos os sentimentos negativos que acontecem quando a gente não está vibrando no amor e na gratidão. Aí o Rossandro, que é psicólogo, ele estava falando sobre isso, né? Como a gente precisa lidar com as nossas imperfeições e não é se acomodar com elas. É tipo, hoje, aqui e agora, eu sou a melhor esperança que eu consigo ser. Espero que até o fim do dia eu tenha melhorado um pouquinho. E aí a gente vai, de pouquinho em pouquinho, doses homeopáticas de evolução. Mas sem ficar se torturando e se chicoteando e não se amando e não vibrando na gratidão e ficar de olho no que os outros estão fazendo, porque quando a gente tem esse olhar para fora, em vez de ter o olhar para dentro da nossa reforma íntima e da gente ser a nossa melhor versão, a gente vai entrar numa vibe muito errada. A gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar deprimido, a gente vai ficar com inveja, com uma série de sentimentos que não são os sentimentos que vão nos fazer evoluir. Porque o que vai nos fazer evoluir é a gente se amar, é a gente se perdoar, é a gente batalhar pela nossa melhora e pelo nosso progresso, e é a gente tentar ser a nossa melhor versão. Então, quando Jesus fala com a gente que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ele está querendo dizer para a gente que nós somos uma potência adormecida. Né? Dentro de mim existe essa potência de um dia ser um espírito puro. E o que a gente tem que fazer? Despertar essa potência no dia a dia, através das ações, através do estudo, através da caridade, através do amor ao próximo, através do amor a nós mesmos, para que a gente possa evoluir, para ser essa potência toda que o Mestre Jesus enxerga já na gente. Né? Porque ele tem raio-x nos olhos, a gente não tem. Então ele consegue ver tudo aquilo que a gente vai ser um dia. E por isso ele acredita muito na gente. Então, a gente quando tiver numa vibe assim de, pô, não tô muito bem hoje, lembrar que assim, pô, o Mestre Jesus tá apostando em mim, tá confiando aí que eu vou conseguir. Não posso decepcionar, vambora. E aí a gente continua. Levanta, reza, pede ajuda e vai, né?
A Thaís está falando comodismos à parte, tudo é como tem que ser. Exatamente. A gente está onde deveria estar, naquela situação, naquele país, naquela profissão, naquela relação. E aí a gente tem que buscar a nossa evolução naquele lugar que a gente está, mas sem querer que fosse de outro jeito, né? E também sem se conformar de ficar ali sem evoluir, porque a evolução é a nossa maior busca, né? E quando a gente entende que a gente é imperfeito e que queremos evoluir, a gente consegue também amar o outro, apesar dele também ser imperfeito. Ou seja, as relações não ficam no mais meu marido, mais minha esposa, mais meu chefe, mais que é o que a gente mais escuta as pessoas falando. Mas ele não deveria ter feito isso. Mas ela não podia ter falado isso para mim. Você vive em loop enquanto você faz isso. A gente tem que se conformar que somos todos imperfeitos e sim, como é que nós vamos conviver da melhor maneira possível, sendo que somos todos imperfeitos. E não adianta fugir, trocar de família, trocar de emprego, trocar de país, trocar de seja lá o que for, porque as dificuldades vão com a gente muda o CEP, mas as dificuldades continuam habitando dentro de mim. O que eu tenho que fazer é a minha reforma íntima, meu olhar generoso e carinhoso e amoroso para com o meu irmão e para comigo mesma, para que a gente possa conviver na paz, né? E o Rossandro fala que a gente tem que se colocar sempre no lugar da gratidão. Gratidão é uma palavra que tá super na moda, graças a Deus que é uma palavra linda. Tipo assim, sou grata pelo que eu sou grata por onde estou, sou grata por estar vivendo essa situação e daqui, desse lugar, eu quero fazer a minha evolução. E não se sentir ingrata por tudo que Deus fez e faz pela gente. Jucunha tá falando, na verdade a gente acaba vendo que a imperfeição do outro pode te agregar e te fazer ter outro ponto de vista, logo você aprende e evolui. Pô, Juju, perfeito, perfeito, perfeito. E a nossa missão é de ajudar o outro e sermos ajudados. A gente tem que entender, né, que estamos aqui para servir. Então, aquela imperfeição do outro, de alguma forma, vai me servir para alguma coisa. O que eu vou tirar de proveito disso aí? Imperfeição no sentido de age diferente, valores diferentes, óticas diferentes, baseado também no que aquele outro foi educado, viveu e sofreu com a sua experiência de vida. Então, basicamente, se a gente olhar o Evangelho, o Mestre Jesus, ele não julga a mulher adulta, ele não julga a viúva que dá o dinheiro lá que ela tinha, ele não julga Zaqueu, que era um cobrador de imposto, ele era zero julgamento. Como ele era moderno, gente, há 2019 anos atrás, ele não estava nem aí para andar com mulheres, conversar com as mulheres. Se você parar para pensar nas culturas árabes, até hoje a mulher é um ser que o cara nem conversa. E Jesus era muito vanguarda. Ele lidava com todo mundo, com todas as diferenças, com todas as imperfeições, sempre com uma mensagem de que vá e não peques mais. Então, se ele é o nosso modelo, se ele a gente escolhe para ser o cara que a gente vai seguir, hashtag somos todos filhos de Jesus, então a gente tem que seguir esse comportamento dele absolutamente desprovido de julgamento, sempre vibrando pelo nosso melhor, sempre torcendo pela gente, sempre apostando na nossa potência. Às vezes eu acho que Jesus acredita mais em mim do que eu mesma. Que é tipo assim, de vez em quando ele dá umas tarefinhas que eu digo assim, tem certeza que eu vou conseguir fazer isso? E aí a gente vai lá, tenta, quando a gente consegue vencer o medo, né? A gente pega e faz. Quantas vezes nós todos aqui que estamos no Pílulas, que estamos assistindo esse vídeo, quem vai assistir depois, não viveu uma coisa assim, tipo, pô, era impossível, eu jurava que eu não ia conseguir. Cheguei lá e fiz e consegui. E o Mestre Jesus sempre acreditou que a gente ia conseguir. Então, como isso é importante a gente saber que temos as nossas imperfeições, sim, mas temos que aceitar o desafio de ser cada dia mais nossa melhor versão. Cada dia mais botar a nossa centelha divina que o Mestre Jesus nos deu para fazer brilhar a nossa evolução e nossas melhores virtudes, né? E
quando a gente aceita também como a gente é, e quando a gente se aceita como é, a gente aceita o outro como ele é, tem muito a ver com o que a Juju tá falando. Eu me aceito como eu sou, eu entendo que o outro tem o direito de ser como é, e humildemente eu tento me relacionar e tento ser grata por aquela oportunidade de estar conhecendo uma pessoa diferente de mim, convivendo, aprendendo, porque todo mundo sempre tem uma coisa para ensinar pra gente. Não tenha a empáfia de achar que eu já sei tudo, eu não tenho nada para aprender. Todo mundo que cruza o nosso caminho vai ter um significado, vai ter uma missão, vai ter uma lição, vai ter algo para ensinar pra gente. E quando a gente tá ligada e tá esperta, tá vibrando no amor, tá vibrando na humildade, tá grata por estar naquela situação, a gente pega as coisas mais rápido, e mesmo que seja uma situação difícil, a gente consegue rapidamente sair daquela situação, porque a gente está vibrando de um jeito interessante com a vida, na potência da vida, como diz o Mestre Jesus, na nossa evolução, na nossa reforma íntima, no eterno aprender, que é o que ele quer pra gente, né? Que a gente chegue a ser um dia a ser aquilo tudo que a gente nasceu para ser. Não importa quantas encarnações vão demorar, mas a gente vai chegar lá. É isso, Thaís, a dor e a delícia de ser o que é. Isso, que a gente possa saborear isso, né? A dor e a delícia de ser o que é, sabendo que somos imperfeitos, né? Mas vamos conseguir. E sem o conformismo, é sempre com aquela lembrança que o Mestre Jesus nos instiga a ir para o próximo nível. Se você está numa situação de conforto, que você já está dominando aqui, nesse momento aqui, não, tá tudo sob controle, tá na hora de passar para a próxima fase do game. Vamos subir um degrauzinho, vamos nos desafiar e vamos para o próximo nível. E assim a gente vai fazendo a nossa escada, né, da evolução. Assim a gente vai cada vez mais servindo ao Mestre Jesus, nos colocando em movimento, caminhando, fazendo com que essa encarnação super vale a pena, para o dia que a gente desencarnar, a gente chegar lá em cima, passar o telão e a gente dizer assim, até que não foi tão ruim não, dessa encarnação eu consegui fazer uma porção de paradinha legal. E era isso que eu queria falar com vocês. Vamos conviver com as nossas imperfeições, com humildade, com gratidão, porque aí a gente vai conseguir conviver com as imperfeições dos outros, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre buscando a nossa reforma íntima. Beleza? Era isso que eu queria falar. Adorei a presença de vocês todos e todas aqui hoje. Beijo enorme, Deborita, beijo Thaís, beijo Jucunha, Kiko, beijo grande, Deia Larissa, que entrou hoje também, Bete Alves, e quem mais entrou? Thaís, já falei, né? Beijo grande, fiquem com Deus, nos vemos amanhã, quarta-feira, um dia iluminado, muita paciência, com muita resiliência, com muita vibração boa, sabendo que o Mestre Jesus confia na gente. Então, vamos honrar essa confiança que ele deposita em nós, beleza? Beijo grande, fiquem com Deus, até amanhã.